Muito boa noite a quem nos vê em Portugal. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos espectadores, quer nos vejam a partir de África, Brasil, Timor ou qualquer outro ponto do globo. Esperamos que tenham tido um Feliz Natal e, como imaginamos que tenham aumentado uns centímetros de perímetro abdominal, esperamos que se riam muito em mais este Amigos da Bola, porque, como sabem, rir faz mover cerca de 400 músculos e facilita a oxigenação do corpo. Como sempre, e mais gordinhos esta semana, estamos com o Vasco Correia, adepto do Porto, e com o Luís Filipe Borges, adepto e torcedor do Benfica. Muito bem, esta semana temos imensos temas, por isso vamos começar justamente pelo rescaldo desta jornada natalícia. E eu tenho aqui para dizer, relativamente, vamos começar pelos líderes, não é? Vai ser para o Vasco. Porto, Vasco vence sem convencer, quanto a mim, evidentemente, e reforça a liderança. O que é que tens a dizer sobre isto? Achas que convenceste? A mim convenceu-me, não te convenceu a ti? Não, acho que foi fraquinho. Tens que olhar mais vezes para a tabela, porque acho que foi fraquinho. Acho que foi fraquinho. Foi mais um jogo sem árbitro. Exatamente. Mas já lá vamos às questões de arbitragem. Exatamente, mais um jogo sem árbitro. Há outros que jogam sem adversário. Não, está-me a começar a parecer que o Porto, nesta fase, está a entrar naquela fase que o Benfica largou esta semana, com uma goleada, que era o ganhar por um golito. É verdade. Eu percebo que é verdade que o Porto tem entrado nos jogos um bocadinho a dormir. Tem entrado nos jogos um bocadinho como a juíza Ana Pérez. Entrou no caso Etão Pérez. Ia-te fazer um elogio, agora vou-me calar. Mas isso é verdade, isso é verdade. Tem entrado um bocado a dormir. Mas há uma coisa que isso preocupa-me, o facto de ter entrar nos jogos a perder, ter entrado, acho que nos 4 o Porto e o Sporting nos últimos jogos, o problema é que o Sporting o último acabou também a perder. Mas não é bem por uma questão de falta de entrosamento ou que a equipa esteja a jogar mal, acho que é mesmo a equipa está a ficar sem gás. A equipa está a jogar um bocadinho à base de desfibrilador. Não sei se estou a dizer bem ou não. Desfibrilador. Porque parece que está a morrer em campo, de repente sofre um golo, ouve-se aquele afastem-se e eles lá marcam clear, e depois lá marcam e passam à frente do resultado, depois morrem outra vez um bocadinho e aquilo vem dando assim. É óbvio que vai chegar sem convencer, é isso que eu chamo sem convencer. É óbvio que vai chegar uma altura em que não vai dar para recuperar, não vamos ter tempo para recuperar o resultado. Mas é óbvio que as equipas não conseguem manter sempre a forma durante muito tempo. Algum dia havemos de perder ou empatar um jogo. O Porto já perdeu há cerca de um mês e meio. Sim, não. O que eu digo é... Não, mas o Conceição acabou de igualar a melhor série de sempre de vitórias consecutivas. O que eu digo é verdade que fico um bocado chateado por estarmos a jogar desta forma, mas é mais por... se calhar a capacidade física estar a aguentar esta quantidade de jogos sempre a ganhar e uma intensidade de jogos muito elevada, e não tanto se calhar da falta de jogo propriamente dito. Eu acho que aí estamos muito equiparados com o Sporting e o Porto. O que aconteceu foi que o Sporting nesta semana... O Sporting joga melhor. Dá um mês e meio para cá. Não, o problema é que o Sporting está sem banco. Desta vez, este jogo em Guimarães, que foi justissimamente ganho pela vitória local. Posso, aliás, fazer o elogio ao Kaiser. É muito raro. Não me lembro da última vez que um treinador em Portugal, no fim, assumiu a inteira justiça da vitória. Não só assumiu a inteira justiça da vitória do adversário, como ainda disse uma coisa que deve ter deixado muita gente aí a coçar-se, provavelmente até dentro do Sporting. Temos que agradecer ao Renan por ter sido só 1-0. Exatamente. Isto lhe corre muito bem ou lhe corre muito mal, não é? Porque as pessoas, à primeira vez, eu acho que os sócios esclarecidos do Sporting devem ter ficado, sim senhor, assim é que é, frontal. Até se viu no Facebook, muitos sportinguistas disseram 6 pinhas, parabéns ao Guimarães e tal. Mas se isto se tornar regular... Eu disse. Exatamente. O Borges está a recordar e a recuar aqui relativamente a quando sai o Jesus do Benfica, com a sua taxa de basófio que todos conhecemos. E entra a Vitória. Não, mas e entra a Vitória e de repente o Vitória traz um discurso mais apaziguador, menos conflituoso e mas toda a gente. Sim, este é que é o treinador para o Benfica. Não me lembro, eu quando digo que não me lembro de um treinador assumir com justiça a vitória do adversário, estou a incluir o Rui Vitória nesse lote. Não, é verdade. Não me lembro dele. É possível que já o tenha feito, mas se o fez, não fez com esta clareza. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que alguém devia falar com o Kaiser e dizer-lhe que esta derrota
tem a ver com a maldição do Sporting no Natal. Porque senão o homem fica a pensar que ele é o culpado. É que ele cai aqui de paraquedas um bocado, não sabe o que é que se passa, não conhece a realidade do futebol português, não está habituado a esta quebra do Sporting no Natal. E ele depois começa a pensar, o que é que eu fiz de mal? Será que foi aquela jogada, aquele treino? Não. Mas já passou. O Vitória Sport Clube jogou tão bem que o Bas Dost nem teve a oportunidade de cair na área. Não sei se ele chegou a entrar. Foi uma coisa não houve penaltis. Alguém tem aqui um confete. A Vitória consegue ganhar ao Sporting a jogar ao Sporting. Aí é que está o antídoto, que foi rigorosamente uma palavra o para o Luís Castro, que não só recusou certamente uma pipa de massa, porque o Reading, como dissemos aqui a semana passada, queria contratá-lo, como são 12 jogos seguidos do Guimarães sem perder, com 8 vitórias, já foi ganhar ao Porto, marcou 2 golos na Luz. E há uma nota importante, é que quando se fala tanto de que o Braga é o quarto grande, e praticamente isso é assumido por todos nestes últimos anos, que o Braga será o quarto grande. Um abraço, Rui Xará, senão ele depois fica zangado com viral, se tornou viral. Mas pronto, já lá vamos a esse tema. Mas dizer que o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, já o ano passado tinha a 4ª melhor assistência média de espectadores no estádio. Portanto, a seguir aos 3 grandes era o Vitória. E mesmo assim, o Vitória o ano passado fez uma época fraca e conseguiu manter essa média. E o ambiente que esteve, especialmente nos últimos 10 minutos no estádio, pronto, que foi um bocado adverso para os jogadores do Sporting, mas parecia um jogo de Liga Inglesa. O Sporting está habituado a arrastar imensos adeptos para... Eu tenho falado muito mal do VAR. O Sporting está habituado a arrastar imensos adeptos, foi o que tu disseste? Sim, eles arrastam-se pela rua, as ruas da amargura. É isso que queria dizer. Mas achas que foram os adeptos do Sporting que... Acho. Não, o que eu te quero dizer... o que eu te quero dizer é... O Vitória de Guimarães enche o seu estádio. Não, o Vitória de Guimarães bateu... O Vitória de Guimarães bateu o recorde de assistências este ano. E, evidentemente, bateu o recorde de assistências com um grande clube como é o Sporting. É isto que eu queria dizer. O Sporting está habituado a, onde vai jogar, encher estádios. Era isto que eu queria dizer, Vasco e Luís. Está habituado? Está. Está bem. Isto é uma rubrica Continuando. É uma rubrica nova que eu... Riam-se. Vamos lá chegar. Aliás, o Borges escreveu isso aí numa coisa na net, que eu... nós temos mais medo de jogar com o Braga do que já lá. Já lá vamos. Vamos então ao Benfica agora. Sim, parabéns, Borges. Muito obrigado. É a primeira vez em várias semanas que estou aqui com algum ânimo. Sim, é verdade, temos de dar essa ao Borges. Ele tem sido tão cáustico contra a sua própria equipa. Sim. Não, e eu já agora queria... Marcou tantos golos esta jornada como em todas as outras até aqui. Melhor ataque do campeonato, meus queridos amigos. É verdade. Os factos são esses, até a mim me custa entender. Eu sempre acreditei em Rui Vitória, como sabe. Mas a verdade é que o Benfica, paulatinamente, consegue isto. Eu acho que foi um milagre de Natal. Acho que estamos na época. Eu tenho uma história curiosa. Eu nunca tinha ido... Eu já não ia à Luz há algum tempo e nunca tinha ido tão tranquilo. Não ia mesmo estressado. Pensei, isto é o último jogo que eu vou ver esta época, porque vamos perder ou empatar e pronto. Ok. Levei a minha mulher, que é portista com simpatia pelo Sporting. E é a terceira vez que a levo. E é a terceira vez que o Benfica ganha de forma clara e espetacular. E então eu já tenho inclusivamente pessoas nas redes sociais a dizer: a tua mulher tem que ir sempre! Que é estranho. Ela até se divertiu, foi um bom jogo. Sara, não vais na conversa. Eu acho que a Vitória, agora vamos discutir essa teoria da conspiração que aí anda, certamente. Antes de irmos à teoria da conspiração, eu também queria dizer, a propósito do Sporting Guimarães, e como também tem sido muito cáustico com o VAR, que vi o VAR pela primeira vez, acho eu, a servir para algo de facto relevante e de uma enorme coragem. Eu quando vi aquele lance repetido, 2 repetições, eu fora de jogo, como assim? E depois, não, está de facto no momento em que o guarda-redes bate o pontapé de baliza, há ali um movimento do jogador do Guimarães. Ele sai da posição de fora de jogo para ficar alinhado com a defesa. E é preciso muita coragem para tomar uma decisão daquelas. O Renan já tinha sido expulso, portanto, parabéns ao Luís Godinho e parabéns ao VAR. Foi uma boa decisão do Luís Godinho, tanto em voltar atrás na decisão, como em não bater em nenhum jogador e expulsá-lo. Acho que... O Luís Godinho é o que foi contra o Danilo, não é? Mas eu, por acaso, não sabia que o tal protocolo que tanto se alega quando se fala de VAR, eu não conheço... Aliás, já sabemos que este programa tem muito pouco de rigor. E eu não sabia que era possível fazer aquela
manobra. Sim, se calhar foi a primeira vez que aconteceu na história do VAR. Eventualmente, um jogador já estava expulso. Já aconteceu na Alemanha uma situação engraçadíssima em que as equipas tinham ido para intervalo e o árbitro foi chamar os jogadores ao túnel porque, entretanto, tinha consultado o VAR e havia um penalti para marcar. Portanto, ele já tinha apitado para intervalo e eles tiveram que voltar. E foi... não sabia disso. Sim, há poucos meses, mas talvez esta tenha sido a primeira vez. Enfim, pesquisem, somos demasiado preguiçosos para o fazer. Suponho que querem falar da conspiração, desta coisa de que... Existe uma conspiração. O Vasco tinha aí qualquer coisa para dizer. Eu, de facto, houve um levantamento até de alguns amigos nossos e pessoas que muito estimo e cuja opinião respeito. Houve um levantamento, o nosso amigo Rui Xará, que foi o primeiro convidado aqui do programa, adepto do Braga, no fulgor, no calor, ele diz que abandonou o jogo quando estava 5-1 e gravou um vídeo que é suscetível das interpretações que teve, até por parte, foi cavalgado por muitos amigos sportinguistas. Eu acho absurdo, acho completamente absurdo. Acho que quem pensa que o Braga é o Benfica B tem que falar rapidamente com o Jorge Jesus e com o Márcio Bossoró. O Bossoró enganou-se quando nos mandou uma bomba que nos derrota em pleno estádio do Braga. Esse jogo tira-nos a hipótese de ser campeões num dos anos do Vítor Pereira. O que a estereofonia do estádio de Braga pôs a tocar foi José Cid, esse clássico Adio, Adieu, Auf Wiedersehen, Goodbye. Eles não estavam propriamente... De vez em quando sabes que é preciso disfarçar, que é para não parecer que é sempre... Não é? E depois, eu até temo, claro que fiquei muito contente, foi uma barrigada, foi um excelente jogo. O André Almeida, se fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo a marcar aquele golo, era prémio Puskás. Enfim, houve realmente futebol espetacular, 6 marcadores diferentes. Mas eu vi o Braga a marcar 2 grandes golos, a não desistir. E se aquilo foi ensaiado, parabéns ao Fran Sérgio, que cirurgicamente consegue mandar um petardo de 30 metros para bater na trave. Parabéns ao Diego Sousa, que acerta propositadamente na malha lateral. Parabéns ao Ricardo Horta, que deixa o Odisseias defender. Quer dizer, o Braga tentou, teve um dia mau. O Benfica teve finalmente um dia muito bom. Não se via a equipa jogar assim há muito tempo. Acho que houve ali uma diferença essencial, foi a ressurreição do Pizzi. Já não víamos o Pizzi a jogar bem há mais de 2 meses. E quando o Pizzi joga bem, a equipa carbura de outra forma. Em oportunidades, o jogo foi relativamente repartido. O Benfica tem 7 oportunidades, faz 6 golos. O Braga tem 5, faz 2. Acontece. E acho até que vamos ver esta teoria cair por terra na segunda volta, porque eu penso que o Braga vai estar com uma força tremenda quando receber o Benfica. O Benfica tem uma segunda volta terrível, vai a todo lado, vai a Braga, vai ao Porto, vai ao Alvalade. Havia um prémio de jogo de 10 mil euros para cada jogador do Braga por aquela vitória, portanto acho que é completamente absurda essa teoria. E sim, amigo Bruno, eu, tirando os anos do Jesus à frente do Sporting, eu e muitos benfiquistas temos mais receio de jogar a Braga do que Alvalade. Não é uma piada. Isto estava tudo tão sério que eu vou convidar o Vasco a comentar este resultado. Sou eu? É. Ok. Não, eu acho que o Borges tem alguma razão. Eu acho vou começar por dizer que eu acho que foi uma bela festa de Natal que reuniu toda a família benfiquista. Toda a família benfiquista. Houve troca de presentes, não é? Uns deram mais, outros deram menos. Foi aquilo que eu vi. Acho que o Braga, de facto, teve um dia mau. Vai voltar mais forte. O Braga vai voltar mais forte, especialmente quando jogar contra o Porto. Não tenho dúvidas nenhumas que o Braga vai voltar mais forte. O Diego Sousa realmente marcou um golo e pronto, contraria um bocado essa teoria da conspiração. Brincar é o melhor marcador da Liga. E o João Novaes numa grande jogada. Sendo que eu fiquei com um bocado de pena quando ele marca o golo. O Diego Sousa, assim que ele marcou o golo, digo assim, ei, coitadinho. Ele pensava que isto era para ganhar. O Abel ainda se calhar teve naquela, eu tenho que tirar este gajo. Ele pensa mesmo aqui fazer o quê? É assim, obviamente que as equipas, tal como as direções, acabam muitas vezes por se juntar às vezes mais a umas fações, outras vezes mais a outras fações ao longo dos anos. Agora, tal como dizem, como que o Portimonense com o Porto joga sempre assim um bocadinho mais fraco, eu vejo sempre é que... O que não foi verdade este ano, é preciso dizer. O Braga com o Benfica e o Petit, o Petit nunca até agora só tem derrotas contra o Benfica. Eu não sei, mas eu acho que, por exemplo, o Abel... muitas delas muito difíceis, bem renhidas, acho eu. O Abel e o Petit, cada vez que jogam contra o Porto,
eu acho que eles montam a cavalo, pintam a cara de azul e branco e fazem o discurso do Breivart. Aquela coisa de vamos. Vocês diziam o mesmo do Pepe e o Tondela foi espetar 3 ao Luz. Quando chega a jogar contra o Benfica, aquilo metem incenso no balneário, metem um reguezinho. Depois, temos jogo hoje. É que nós nem então vá, façam lá o jogo, pá. Então, mas vá, também não se esforcem muito, porque temos jogo na próxima semana e não convém lesionar. É assim, eu sei que. Mas vamos colocar esta hipótese. Para mim o jogo foi isto. Vamos colocar esta hipótese. Vou fazer uma analogia. Pegando um bocadinho naquela analogia que o Jorge Simão fez, que era do São Paulo, da rapariga. Imaginemos que o Braga é uma rapariga. E que nós os três estamos interessados na rapariga. Certo? Vai lá o Bruno, tenta tirar um beijinho e não sei o quê, e não consegue nada, porque ela, zero, nada. Vou lá eu, consigo, com muita dificuldade, estou ali a fazer acordo e só mesmo no final é que consigo dar um beijinho e é de fugida. O Borges... nem precisa de sair de casa. Nem precisa de sair de casa, que ela chega lá à porta, quando ela abre a porta, já está nua. Foi aquilo que aconteceu no jogo. É o que me parece. É a dificuldade da coisa. Não, por acaso, olha, um repórter nosso aqui, não da Bola TV, mas do Amigos da Bola, trouxe aqui um tema que é Sporting Braga. Isto é alerta à ADB. Sporting de Braga altera nome para Benfica de Braga. António Salvador altera nome para António Salvieira. E Estádio da Pedreira altera nome para Estádio da Luzeira. Portanto, são rescaldos, são consequências deste último embate do Braga. O Borges faz um sorriso como assim, eu gosto. O Borges está ali dentro a querer gritar e a tirar a caneca. Eu até falei nisto quando o Xará cá esteve. Eu lembro-me perfeitamente do tempo em que o Benfica ia jogar a Braga, ao 1º de maio, e era uma segunda luz. Isso mudou. E, aliás, há muitas pessoas nas redes sociais, bracarenses e braguistas, revoltados contra esta... Tristes pela derrota, claro, mas revoltados contra esta ideia de que o Braga faz favores. Aliás, eles queixam-se com razão de que há imensos benfiquistas, quando o Braga perde com o Porto, dizem que é o Porto B. Quando perde com o Benfica, é o Benfica B. Quando perde com o Sport... nunca perde com o Sport. Bom, meus amigos, este é o último programa do ano em que o Porto voltou a ser campeão, como sabemos, e tudo indica que está de volta aos tempos de domínio que foram flagrantes, sobretudo nos anos 90. Por isso, hoje, no telefonema da jornada, vamos chegar à fala com alguns ilustres dessa época. Yeah! Talking to me now.